Deixa eu ver se está aqui funcionando. Isso, agora está funcionando. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Já coloquei a presença de vocês aqui. Caso entre mais gente, a gente coloca aqui. Se alguém tiver aquele grupo no WhatsApp, põe o link lá que facilita para o pessoal entrar, tá bem? Tem gente que acaba recebendo mais rápido o WhatsApp, tá? Então, gente, bem, hoje nós vamos estar falando um pouquinho detalhes do que seria esporte. Vou começar com um menino aqui que mexe um pouco com isso, né? É o nosso querido Marcelinho Dutra. Você que é um cara entendido no assunto, meu querido. Defina pra gente o que seria esporte na sua visão, meu querido. Digita aí pra gente. Se tiver o áudio, até melhor, tá? Mas, às vezes, à tarde, tudo bem, não tem problema não. Então, digita aí pra você o que seria esporte. O áudio às vezes dá problema mesmo, tá? Às vezes acontece. Mas, então digita aí pra gente, o que seria esporte, na sua visão, meu querido? Beatriz, estou colocando sua participação aqui, tá bom? Beatriz Silvestre. Então digita aí pra gente, tá, ô meu querido? Enquanto isso, enquanto o nosso querido Marcelo... Ah, tá, ele já colocou aqui, ó. Esporte é algo que você pratica para a saúde e profissionalmente. Vamos lá então para João Francisco. O que você acrescentaria nisso que ele falou, nisso que ele escreveu aqui? Ou você colocaria diferente? Digita aí que acho que seu áudio hoje não está tão bom, João. Se você quiser, de repente, experimentar o áudio, mas digita aí pra gente que daí a gente vai falando aqui e vai conversando sobre essa questão que hoje nós vamos aprofundar nessa temática aí do que seria esporte. Tá funcionando aqui o microfone? Agora tá ótimo, tá voz de locutor de FM agora, que chique. Então, esporte é algo que o Marcelo falou, né? Algo que você pratica para a saúde profissionalmente, né? Mas algo que envolve uma competição e tem a ver com o corpo, né? Uma competição que você faz para testar força ou velocidade, algo relacionado à saúde física, né? Interessante. Vamos pegar uma visão feminina agora. Maria Clara Aparecida Rodrigues da Mota. E você, minha querida Maria Clara, Mari Rodrigues, qual que seria a sua visão sobre esporte? Enquanto ela está digitando aí. É porque a gente está... Opa, tem mais gente chegando. Pedro Henrique. Seja bem-vindo, Pedro Henrique. É o Pedro Henrique Mota que está aí ou o Pedro Henrique Gonçalves? O Pedro Henrique caiu a conexão, vamos ver se ele volta depois. Então vamos lá. Beatriz caiu a conexão, a gente anota aqui também para ver o que houve. E aí, minha querida Mari Rodrigues, para você, o que seria esporte, minha querida? Tá escutando direitinho o professor? À tarde... concorda com eles, é algo relacionado à saúde e exercícios físicos. Ó, o Pedro Henrique tá voltando aí. Pedro, tá escutando direitinho o professor agora, meu querido? Pedro Henrique? Pedro Henrique? Joia, Pedro. Já aproveita aí, antes de você cair, defina pra gente o que seria esporte. Digita aí pra gente. O que seria esporte? E é Pedro Henrique Mota ou Pedro Henrique Gonçalves? Qual dos dois? O Mota ou Gonçalves? Joia. E aí, Pedro Henrique Mota, o que seria esporte para você, meu querido? Hoje nós estamos aprofundando sobre esse tema. O que é esporte? Porque às vezes na sociedade tem uma diferença aí, o pessoal às vezes mistura um pouco, mas vocês estão no caminho legal, tá no caminho bacana. É um jeito de se divertir e ter uma vida saudável. Bem interessante mesmo, bacana.
Mari Rodrigues, tá, ela colocou aqui já. Isabela Vilas Boas, e você, minha queridinha? Para você, o que seria esporte, minha querida? Isabela Vilas Boas, está escutando direitinho o professor, minha querida? Atividade física para melhorar a saúde. Interessante, bacana. Então agora eu vou passar um vídeo que esclarece bem essa questão do esporte de alto nível, esporte dentro da escola, tá? Então vai ser bem interessante pra gente. Ó, Pedro Henrique caiu de novo. Ainda bem que eu fiz a pergunta para ele, que a conexão dele não tá boa hoje não, mas beleza. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então para vocês essa parte importante. Isso aí, Pedro. Caiu, volta. Isso mesmo, garoto. Muito bem. Bacana. Tô gostando de ver esse empenho seu aí, tá bom? Joia. O que é esporte, então? Vamos lá. A hora que chegar para vocês a imagem aí, vocês me falam, tá? Chegou. Então vamos lá, minha gente. Atenção. Você já se perguntou alguma vez o que é esporte? Então, neste breve vídeo, hoje vamos trazer à luz alguns conceitos e tópicos sobre as variadas modalidades de esportes que temos hoje. O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. 4 características são fundamentais para dizer se determinada prática é um esporte. Primeira, ter regras fixas. Segunda, a subordinação dessa prática a algum órgão oficial. Terceira, ser uma atividade competitiva. E quarta, o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Ele é um profissional que ganha a vida ou pretende ganhar, no caso de atletas amadores, por meio do esporte, seja com patrocínio ou com prêmios dados nas competições. O esporte é um dos muitos conteúdos que o professor deve trabalhar nas aulas de educação física, como mostram os parâmetros curriculares nacionais de educação física. Porém, existe uma discussão entre os especialistas dessa área, que afirmam que o esporte deve ser trabalhado de uma forma adaptada na escola. Isso significa que vocês, alunos, podem mudar as regras do jogo, quando todos os participantes da atividade estiverem de acordo. Significa também que quando o esporte é apresentado na escola, não precisa ser necessariamente competitivo. E mais que isso, nas aulas de educação física não tem medalha. O que importa é aprender e se divertir. É por esses motivos que Walter Brett, no seu livro Aprendizagem Social e Educação Física, denomina essa prática de esporte da escola, já que o objetivo é que o aluno vivencie as práticas esportivas visando o prazer e não a competição. É por isso que o basquete da sua aula é sim um esporte, mas é um esporte apropriado para ser trabalhado de acordo com os objetivos educacionais. Em diversas cidades gregas, desde a antiguidade, e sua prática envolvia diversos tipos de atividades. Tal era o nível de relevância que se concedia à prática esportiva que foram organizados os primeiros Jogos Olímpicos, neste caso, um evento que envolvia várias cidades e estados, e que tinha como objetivo a vitória em honra a Zeus. Várias dessas atividades estão presentes nos Jogos Olímpicos até hoje e garantem um ar de tradição aos Jogos. O esporte que conhecemos hoje sofreu ainda influências das matrizes lusa, afro e tupi, conteúdo em que o grande antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro abrange em suas obras. A história do esporte divide-se em 3 períodos: esporte antigo, até a primeira metade do século XIX, esporte moderno, de 1820 a 1980, e esporte contemporâneo, de 1980 em diante. Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com as que conhecemos hoje. Em razão disso, eram conceituadas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça, e outras eram mais uma preparação para guerras, como a esgrima e as lutas. O esporte na sociedade brasileira já é tratado como uma identidade nacional, principalmente o futebol. Mas no geral, podemos perceber que o esporte é tratado não somente como competitivo, mas sim como lazer, já que o mesmo é tratado como uma identidade nacional. Já que o esporte é tratado como parte da cultura brasileira, isso claramente leva a nossa sociedade a conviver entre si quando se trata do mesmo.
Influenciando diretamente na cultura, o esporte consegue unir pessoas de culturas diferentes em um só lugar para vivenciar um só momento, tornando isso uma cultura em si. Não esquecendo o fato de que o esporte pode melhorar na saúde tanto física quanto mental, tirando o peso do estresse das costas no dia a dia. Claro que não são todas as pessoas que estão praticando algum esporte, mas mesmo que não estejam praticando, essa união pode acontecer até em debates sobre um específico esporte. Dentre tantos benefícios, destacam-se a transmissão de valores e a relação social como fator principal do instrumento da educação. Percebe-se que, no mesmo problemas sociais, tornando-se comuns na sociedade, o esporte cumpre uma importante função de inclusão social. Ao tirar os jovens das ruas e das drogas, ele ajuda no combate à violência, contribuindo assim na garantia de segurança pública e nas melhorias da saúde humana. E por fim, é inegável dizer que a prática do esporte é essencial para o desenvolvimento de uma ordem dentro da sociedade. Portanto, é muito importante que a população, junto ao governo, estimule a prática das atividades esportivas, principalmente nas regiões mais carentes, evitando o surgimento de doenças e violências. Gente, então esse vídeo ele tá de certa forma bem explicadinho nessa questão do esporte, né? Que assim, o que a gente faz lá no dia a dia é esporte também, mas não tem essa questão da tão relevância para uma competição. Né? É diferente de quando você está numa escolinha esportiva. Aí você vai treinar de forma amadora ainda, mas você vai treinar com o objetivo de ganhar campeonatos. Então é importante a gente passar para vocês o seguinte, que vocês estão passando por essa fase aí, geralmente tem aquela questão de trabalhar o futebol, vôlei, basquete, handebol, que é o tradicional no nosso dia a dia, né? No dia a dia do brasileiro. Porém, essa área esportiva é gigante, já já eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, com muitas atividades diferentes que estão surgindo como esportes competitivos também. Tem algumas até bem diferentes do tradicional que a gente conhece aqui no Brasil, que estão tendo até campeonatos mundiais já. Então, o que eu tinha falado de manhã, pode ser que no futuro o futebol venha a perder espaço até para alguma outra atividade na nossa cultura. Pode acontecer. É o caso, por exemplo, dos esportes eletrônicos, os esportes, que estão crescendo muito no mundo inteiro. Tem muitos praticantes brasileiros, né? Claro que, assim, se a gente comparar em questão de países, na Coreia, os coreanos amam os esportes eletrônicos. Tanto é que final de campeonato para eles lá é como se fosse, digamos assim, um clássico de Flamengo e Fluminense, por exemplo, ou Corinthians e São Paulo. Enche estádio mesmo. Então daí eles colocam telões gigantes lá, as equipes fazendo todo aquele trabalho que vocês já têm um pouco de conhecimento nisso, né, de disputarem através dos joguinhos de videogame, claro que específico, com a tecnologia de ponta, mas campeonatos mundiais de esportes estão cada vez mais assim, sendo mais acessados nas plataformas, né? O pessoal tem curtido bastante, o pessoal tem feito assim, o uso dessas ferramentas também, e a tendência é isso ficar cada vez maior, e numa geração depois da nossa, talvez, de repente pode mudar o caso, como eu falei para vocês. Hoje em dia é o futebol. O futebol hoje é o esporte ainda mais praticado no mundo, né? Tanto é que se a gente pegar, isso eu fiz com outra turma até, mas se a gente pegar a relação de times mais ricos do mundo, a gente vai ver que tem muito na Inglaterra, vários times, e assim, eles gastam demais em relação à parte financeira mesmo. Então, é muita grana investida, não só para é bonito e tal, não, mas as empresas elas querem um retorno. Elas querem um retorno de visibilidade da marca, para eles conseguirem venderem mais, né? Então tudo isso faz parte
do dia a dia deles. O nosso amigo Pedro tá conseguindo aí agora, Pedro, escutar direitinho? Tô vendo só luta aí com a internet, hein? O nosso amigo Marcelo Ricardo caiu a conexão dele, tá por aí? A gente anota aqui. Ele caiu. Tá, tomara que ele volte. Vamos deixar aqui anotadinho. Beleza. Então toda essa questão é fundamental, né? Porque em alto nível, tanto a parte de preparação é tão específica quanto também o investimento é muito específico. As empresas investem às vezes em tal atleta porque ele vai dar um retorno para a marca, um retorno que ela espera. Igual, por exemplo, saiu esses dias aí que o Flamengo tinha um bom patrocínio da MRV, né? Agora, eles deixaram de patrocinar porque eles, né, segundo a reportagem que eu vi, eles viram que não estava tendo o retorno que eles queriam pela marca Flamengo, apesar que está em evidência atualmente, né? O atual campeão brasileiro ganhou bastante coisa nesses últimos anos, mas eles já, talvez por conta da própria pandemia mesmo, que deu uma atrapalhada em tudo, mas eles já tiraram e o Flamengo está correndo atrás de um novo patrocínio para a parte de trás da camiseta deles, da camisa deles, porque em alto nível vocês devem ter acompanhado os salários como que são, né? Salários gigantes. Então, para um clube manter aquilo tudo é difícil. O clube que de repente não encarar de repente como se fosse uma empresa, a tendência dele é ir à falência. É um pouco do que está acontecendo com o Botafogo, que é gigante, lá do Rio de Janeiro. Porém, caiu para a segunda divisão e está com bastante dívidas, né? Está começando a vender passes dos jogadores mais importantes do elenco, né? Por conta que ainda não se profissionalizou na questão da administração, né? E eu vou mais além. Se de repente a própria CBF, as federações, né, Federação Paulista, Federação Carioca, que organizam os campeonatos, não se profissionalizarem cada vez mais, a tendência é que de repente uma outra modalidade que de repente vai encarar isso como um negócio realmente, pode passar à frente do próprio futebol, tá? Isso pode acontecer, né? Apesar de que o futebol caiu no gosto pessoal e foi um processo grande para ele chegar ao ponto que ele está, né? A gente já chegou a trabalhar até a questão da história do futebol. Por exemplo, tem lá no comecinho, a gente sabe que foi uma união de várias histórias para surgir o futebol de hoje. Teve aquela história lá que cortava a cabeça do soldado inimigo lá, do chefe do exército inimigo e saía chutando lá, comemorando a vitória na guerra. Teve junção também com aquela outra história que o pessoal que andava perto da praia ali, morava perto da praia, começava a chutar cocos. Teve a outra história também que mais assim lá pro lado da Itália, que tinha um esporte muito violento, que eram várias pessoas, muita gente mesmo envolvida, que competia, por exemplo, era 50 para cada lado, por exemplo, eles tinham que levar uma bola para outro lado, para outra extremidade do campo, só que para passar para o outro lado tinha muita briga, pancadaria e tal, e tinha gente que saía até morto de lá, tá? Tanto é que foi proibido acontecer essas disputas próximos de igrejas da época e tal, e aí então foi juntando todas essas histórias e aí chegou na Inglaterra. Na Inglaterra, então, o pessoal começou a lapidar esse esporte, né? Começou a colocar regras. Então tem gente que coloca até como o surgimento do futebol lá na Inglaterra, né? Mas foi, na verdade, uma junção de várias histórias pelo mundo e lá, sim, lá eles se organizaram e aí foi disseminando para o mundo. O futebol bem próximo do normal atualmente. E o futebol, ele
de certa forma, com um pouco mais de demora em relação às outras atividades esportivas, mas ele tem evoluído até hoje. Vamos ver se vocês lembram uma das últimas alterações que o futebol teve para, de certa forma, para melhoria. Você lembra, meu querido João Francisco? João Francisco? Eu não sei não, Paulo. É facinho. Vamos lá, daí a gente chega lá. Isabela Vilas Boas, você lembra, minha querida? Uma mudança que teve no futebol que, de certa forma, repercutiu no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro tem usado. Não lembra também? Pedro Henrique, você lembra a mudança no futebol que aconteceu, que está repercutindo até hoje, meu querido? Faz pouco tempo, não faz muito tempo não. Já era usado até em outros esportes, e o futebol, o pessoal que organiza o futebol estava meio que ainda resistente a isso, mas depois acabou fazendo essa mudança. Mari Rodrigues, você lembra, minha querida? Não lembro não, Paulo. Não? Então vamos lá. Marquinhos, meu querido Marquinhos, gente boa. Você lembra, meu querido, uma mudança bem recente? Marco Gabriel? Árbitro de vídeo, é isso mesmo, meu querido. Ele lembrou, bacana. Então, no futebol, eles queriam deixar o mais tradicional possível. Se a gente pegar a origem do futebol para agora, o futebol mudou bastante. Mas a questão da tecnologia entrar no futebol foi uma coisa assim que demorou. Vários anos o pessoal falava, vamos pôr, não vamos. Aí o pessoal da FIFA, que é a Federação Internacional que comanda o futebol no mundo, negava, não deixava colocar. Mas até então acabaram colocando, porém ainda acredito que não diminuiu as conversas, as discussões sobre o futebol. Porque o que esse pessoal que cuida do futebol pensava? Se colocar a tecnologia, deixaria com certeza mais justo, porém a população ia parar de comentar tanto o futebol. E na verdade acho que pelo menos aqui no Brasil aconteceu meio que o contrário. Até deu para perceber isso quando o Flamengo estava disputando com o Internacional o Campeonato Brasileiro da última edição. Aconteceram lances lá no próprio jogo que ou o VAR não marcou, quando o VAR marcou, anulou gols do Internacional, que poderia fazer com que o Flamengo perdesse o título. E aquilo lá depois do jogo gerou discussões nos vários programas esportivos a semana inteira. Gerou pauta, como o povo fala. Então, por que disso? Porque por trás do árbitro de vídeo ainda tem o ser humano que é passível de erros. Por mais que essa questão da tecnologia boa, importante, já deu uma diminuída, já deu uma acalmada nos ânimos aí em muitos lances, porém, realmente ainda tem as discussões, aquela questão, nossa, mas será que passou a linha direito? Será que não tem um pezinho mais à frente? Então ainda tem essas discussões, essas conversas. Então, é uma coisa que no alto nível os detalhes fazem a diferença, desde a preparação até o jogo em si e também na arbitragem. Então, o esporte de alto nível tem que ser bem diferente do esporte que a gente faz na escola ou faz como recreação, porque a gente pode pegar um esporte, o futebol, por exemplo, que está mais perto da nossa cultura, e fazer dele uma recreação, Porque a recreação nada mais é do que uma brincadeira que você pode ajustar as regras quase que ali no momento também, Você tá lá, nossa, você tem de repente para jogar um futebolzinho ali 3 contra 2, aí você percebe que os dois ali são mais fortes. Não, vamos jogar assim mesmo, Ou de repente você coloca uma regrinha ali na hora, conversando com todo mundo, só vai valer gol dentro da área, Ou pode colocar de repente um pino de
Ai, fugiu o nome. Ou um cone mesmo no meio do gol, para ao invés de fazer o gol, derrubar o cone. Então dá para se tornar de forma recreativa. Aquele futebol de dupla, né, para deixar ele de forma um pouco mais recreativa, tá? E isso dentro da escola, do esporte da escola, dá para fazer isso, né? Voltar ele um pouquinho mais para a recreação. Por quê? O público lá, ele é misto, né? Então nós temos aí pessoas que vão gostar do futebol, pessoas que vão gostar do vôlei, do handball, do basquete. Tem gente que não vai gostar de nenhum dos quatro, vai de repente se interessar por uma natação, por um crossfit, né? Balé, tem gente que se interessa por balé, tem gente que se interessa pelo street dance, tem gente que se interessa também pelo próprio esportes, para competir no esporte de videogame. E lembrando que em alto nível o esporte de videogame, o esporte eletrônico, né, os esportes, eles têm uma preocupação muito grande com o corpo do atleta, né? Eles são cada vez mais encarados como atletas. Então muitos dos atletas, eles fazem o trabalho na academia, né? Claro que eles tentam fazer um trabalho na academia que não vai travar eles não, mas para eles ficarem resistentes, para eles conseguirem se manter na postura por o maior tempo possível lá, porque as batalhas lá, os jogos demoram para acabar, né? Então eles precisam, e é tenso também, tem aquela questão de querer ganhar, por exemplo, o campeonato mundial vale muito dinheiro para a equipe que ganhar. Então, realmente eles estão cada vez mais se profissionalizando nessa área também, né? Com fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física para acompanhar toda essa evolução, tá? Então é importante a gente ter essa questão bem esclarecida, né, do que é esporte de alto nível, esporte da escola, esporte da escolinha esportiva, né, que daí vamos supor lá no instituto, a gente tem o trabalho do professor Tiago, que dá aula de handball, atletismo e também estava com futsal. Então a pessoa vai lá porque quer e vai treinar para campeonato, né? Vai tentar fazer o seu melhor para ser titular e para de repente ganhar campeonatos, né? De forma amadora ainda, mas é um trabalho já visando, quem sabe de repente aparece um atleta ali no meio e consiga se desenvolver bem no esporte de alto nível. É um degrauzinho para de repente entrar no esporte de alto nível, tá? Já diferente no caso da educação física escolar. Às vezes você precisa passar por aquilo para entender um mecanismo importante da vida, que é aquela questão que você não vai fazer sempre só o que gosta. Eu sempre deixo bem claro essa questão. Por exemplo, o pessoal está lá fazendo futebol. Eu não gosto tanto. Tá, então faz por conta da nota mesmo, faz o seu melhor. Se você estiver tentando fazer e errando, fica tranquilo, porque no meu caso eu não desconto ponto nenhum, né? Mas está tentando, tá bom. Até porque quando você estiver no seu melhor trabalho, que você com certeza vai conseguir o melhor possível, você vai ter coisas que você vai precisar fazer e não vai gostar tanto. Então é nessa hora, na área escolar, que você precisa já ir treinando. Quando se deparar com uma situação que você não gosta tanto, tenta fazer o seu melhor, tá? Que daí você vai treinando e quando tiver numa situação dessa profissionalmente, né, você vai conseguir lidar melhor com a situação, tá? Então, é por isso que tem, né? Nossa, eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Precisa, é importante, para você já treinar para as situações reais na sua vida, tá bom? Então é importante isso. Esse mecanismo é fundamental, tá? Até porque vai ter gente ali que vai jogar o futebolzinho por conta da aula em si, mas depois que acabar lá no terceiro ano, não vai querer nem ver futebol na televisão. Mas passou por aquilo, entendeu o mecanismo que vai precisar encarar situações adversas na vida e vai sair muito mais preparado para a vida profissional, tá? Essa é a ideia importante que a gente carrega, que
tem essa questão por trás dos esportes que a gente às vezes não gosta tanto, tá? Então agora eu vou mostrar alguns esportes muito diferentes, tá? Num videozinho também, para vocês entenderem que às vezes, nossa, tem só os 4 esportes básicos. Não, tem um monte que às vezes você vai encontrar lá fora e vai se adaptar muito bem a um esporte e vai conseguir manter sua saúde através deles, tá? Claro que esses que eu vou mostrar são muito diferentes mesmo, tem alguns que nem tem aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver, aqui, joia, a hora que chegar aí para vocês, vocês me falam. Chegou. Então vamos lá, mandando ver aqui, minha gente, vai lá. Olá pessoal, o esporte traz saúde, entretenimento e alegria a muitos povos. Alguns deles são bem excêntricos e pouco conhecidos. Hoje vamos conhecer algum desses esportes excêntricos que estão conquistando cada vez mais adeptos pelo mundo. Este é o canal É Incrível Saber. Te convido a conhecer e se inscrever no canal. Já pode ir deixando seu like para dar um empurrãozinho a este vídeo, ok? Então vamos lá. O que acontece se misturarmos cavalos ou cães e esqui na neve? Teremos o esqui jumping. É um esporte em que uma pessoa com esqui é puxada em alta velocidade por um cavalo ou cães em disparada. A versão equestre do esporte é praticada em algumas regiões de neve, na França e América do Norte. Na França, o esquiador é puxado por um cavalo sem cavaleiro. O próprio esquiador é quem guia o cavalo. Na América do Norte, o cavalo é guiado por um cavaleiro e o esquiador é puxado por um caminho com muitos obstáculos. No esqui jumping canino, o esquiador é puxado por 1 a 3 cães. Este esporte é praticado de forma recreativa e competitiva, tanto para viagens longas como para distâncias curtas. Misturar o esporte mais popular do planeta, o futebol, com o golfe, você tem o footgolf. Neste esporte, joga-se golfe com uma bola de futebol e usa o pé em vez de taco de golfe. Naturalmente, os buracos são grandes, suficientes para caber uma bola. Já houve um campeonato mundial de futgolf em junho de 2012, na Hungria, com a participação de 8 países. A Hungria foi a grande campeã neste esporte. O que acontece se misturarmos voleibol, futebol e taekwondo? Teremos o esporte Sepak Takraw. Não confunda com futebol praticado no Brasil. O Sepak Takraw não é praticado em areia, é praticado em quadra com a rede um pouco mais baixa. A bola é menor e os ataques à bola são verdadeiros golpes de taekwondo com uma pitada de acrobacia. Realmente tem que ter muita flexibilidade para alcançar e chutar a bola acima da altura da rede. É um esporte praticado no Sudeste Asiático, muito popular na Tailândia, Camboja, Malásia, Laos e Indonésia. Gostou do esporte? Já tem algumas pessoas praticando no Brasil, principalmente em Pernambuco e em São Paulo. Misturando basquetebol e trampolim, você tem um esporte bem divertido e radical conhecido como slam ball. A quadra de basquete tem trampolins nas áreas do garrafão. Os pontos são contados a cada cesta. Conta-se 2 pontos para a cesta de arremesso normal e 3 pontos para arremessos atrás da linha dos 3 metros e também para as cestas feitas por enterradas. Por isso, as camas elásticas estão ali, para facilitar e tornar as enterradas muito emocionantes, mas também perigosas. Os jogadores voam alto e se colinem com frequência. Alguns campeonatos deste esporte já foram transmitidos pela TV e atraem bastante audiência. Muito legal e muito perigoso também. Misturar lançamento de peso e poste, cria-se um esporte bem popular e tradicional na Escócia, o lançamento de poste. O objetivo é lançar o poste de uma forma que ele caia na posição mais vertical possível. Lançar o poste não é fácil. Além do peso, o lado mais pesado fica para cima, ou seja, é preciso força e equilíbrio para ser um campeão neste esporte. Uma mistura interessante e divertida é juntar futebol e bolha. A bolha de futebol é um esporte novo e bem divertido que rapidamente se espalhou pelo mundo. O mais legal do esporte é a diversão e as risadas inevitáveis que surgem naturalmente a cada queda ou cena engraçada da brincadeira. Esporte é saúde, diversão, entretenimento
e profissão para muitos. Ajuda a desestressar e fazer novas amizades. Por isso, não fique preso em seu mundo virtual. Largue um pouco o seu celular, computador e faça alguma atividade esportiva para tornar sua vida mais interessante e sadia. Você gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like. Então vamos lá, continuando aqui. João Francisco, qual que você, se fosse para escolher, qual que você faria em relação a essas modalidades que a gente passou aí, meu querido? Gostei muito do fute-golf. Esse último também é o futebol, né? Parece bem divertido, né? Interessante. Mari Rodrigues, e você, minha queridinha? Eu gostei do último, Paulo. Achei muito legal. Deve ser bem engraçado, né? Interessante. Pedro Henrique Mota, meu querido, qual que você escolheria, se fosse para escolher? Futebol, é bem interessante, né? Meu querido Marquinhos, e você, meu querido? Futebolha também, bem divertido, bacana, interessante, minha gente. Bem, e tem várias outras modalidades que pro mundo afora aí a gente nem tem noção de coisas que estão acontecendo, porque, é claro, na grande mídia não aparece tanto, né? Então demora para um esporte cair no gosto popular, né? É claro que, assim, de repente cai no gosto popular de uma região, de um estado, ou de repente de um país, e às vezes fica paradinho lá. É igual, quer ver um outro caso que assim, já está passando bastante aqui no Brasil, principalmente nas TVs fechadas, que é o futebol americano. Lá nos Estados Unidos é febre quando tem final, mas aqui pra gente não é tão comum, né, o futebol americano. E assim acontece com tantas e tantas modalidades por aí afora, né? Aqui no Brasil tem a questão da natação, que é forte, que quando tem campeonatos mundiais aparece na televisão, tal, TV aberta principalmente. O voleibol também é muito apreciado, né? O handball nem tanto, apesar de ser muito praticado nas escolas, o handball não aparece tanto quanto as outras modalidades na mídia. Mas, assim, ele é muito praticado, porque ele é muito fácil de adaptar. Você tem uma quadra de futebol de salão, você já consegue fazer ali a marcação do handball e consegue adaptar, né? Porque praticamente tem gente que fala que é o futebol com a mão, né? Então dá para você aproveitar ele para diferenciar também a prática no dia a dia. Mas em alto nível, ele precisaria de mais investimento aqui no Brasil, tal. Apesar que a seleção brasileira, tanto masculina como feminina, está cada vez mais forte, né? Então tem feito jogos bons aí para fora, mas ainda precisa de mais incentivo na parte do futebol, do handball de elite, né, que eles falam, tá? Então do handball de alto nível. Mas assim, eu acredito que se tivesse um pouquinho mais de patrocínio, até mesmo de mais interesse da própria TV, assim, ele estaria num patamar um pouco mais acima, tá? Então, minha gente, já nós vamos estar colocando a atividade para vocês fazerem. Vai ser curtinha, vai ser tranquila de fazer. E eu peço que vocês, se tiverem contato com os seus amigos em outras aulas, né, ou até mesmo através do WhatsApp, pede para eles procurarem participar das nossas aulas aqui, até porque as aulas no Google Meet também vão entrar nessa questão da nota, tá bom? Então, ajuda a gente aí para ajudar eles também, tá bom? Claro que tem alguns casos que passou a informação para coordenação, aí a situação é diferente, mas o restante precisa estar participando também, tá bom? E a gente vai passar para a coordenação também para ver o que pode melhorar nesse sentido, tá bom, gente? Meus queridos, fiquem com Deus, grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, fica com Deus. Grande abraço para você.